Tudo bem, pessoal? Devido à extensão das funcionalidades do menu diário de classe, foi necessária uma segmentação em vários vídeos. Agora, em continuidade à demonstração de funcionamento desse diário de classe, seguiremos com a demonstração de como se utilizar os processos de avaliações, material de aula e menção final. Então, vou retornar aqui o registro de aula só para mostrar a vocês como é que se faz a adição de uma avaliação. E eu vou colocar essa avaliação dentro da minha aula 19, avaliações. Aqui o sistema me pergunta qual vai ser a data da avaliação, ele já me sugere aquela data que eu marquei. Procedimento de avaliação será uma apresentação oral, prática, escrita, avaliação prática ou debate. Aqui o sistema me pergunta como é o tipo dessa avaliação, se é comum ou se é de recuperação, uma descrição da avaliação. E aqui eu tenho os indicadores que serão trabalhados nesta avaliação. Tá? Então, eu preciso de avaliações que utilizem todos os indicadores apontados aqui na UC do meu diário de classe. Então, se eu vou usar uma única avaliação, várias avaliações, eu preciso que todas as avaliações atendam o uso de todos os indicadores, senão eu vou ter uma pendência lá no final que o sistema indica que eu não utilizei ainda todos os indicadores em avaliações. Preciso de uma descrição. Vou colocar aqui uma descrição teste. Ok, agora tem uma avaliação salva dentro da minha aula 19 de 23/7. Se eu for na aba de avaliações, essa avaliação já está cadastrada aqui. E agora, já mostrando como é o uso da aba avaliações, eu posso aqui ordenar avaliações por procedimentos de avaliação ou dia letivo. Posso filtrar todas as avaliações pesquisando por procedimento de avaliação. Então, todos os tipos de procedimento de avaliação. Tipo de avaliação, comum ou recuperação. Docente, os docentes que trabalharam em todas as UCs da minha turma. E aqui eu posso criar uma nova avaliação. Então, vamos lá? Vamos criar uma nova avaliação. Ele traz o formulário muito parecido com aquele outro que nós vimos no dia. Ele traz os dias omitidos aqui, os campos, demais campos omitidos, até que eu selecione uma data, aí sim ele me habilita. Procedimento de avaliação, vou colocar outra avaliação prática comum, uma descrição, teste 2. Como eu já utilizei os indicadores 1 e 2, eu vou tentar usar o 3 e o 4. E aí vou salvar. Vou criar mais uma avaliação. A avaliação vai ser no último dia de aula. Vai ser uma atividade prática, tipo de avaliação comum. Teste 3, e aqui eu vou colocar os indicadores 5, indicadores 6. Beleza, tem 3 avaliações e através delas usamos todos os indicadores. E para mais opções de cada uma das avaliações, nós podemos editar a avaliação. Então, posso editar as informações que cadastramos para a avaliação, por exemplo, alterar o tipo de procedimento da avaliação, incluir indicadores, e assim por diante. Posso excluir essa avaliação e aí eu posso realizar a menção desta avaliação, que seria aplicar a menção, o resultado de cada um dos alunos que estão em processo para esta avaliação. Então, por exemplo, a Alexandra, tivemos 2 itens de indicadores nessa avaliação, que é presta assistência e utiliza medidas de proteção. A Alexandra, eu posso dizer que no indicador 1, que é presta assistência, qual foi a menção dela? Foi atendido, parcialmente atendido, não atendido. E no indicador 2, também atendido, parcialmente atendido e não atendido. Caso eu preencha como atendido, não existe necessidade de preencher um feedback para o aluno. Não existe uma obrigatoriedade. Caso eu queira, eu posso preencher, mesmo assim. Mas, a partir do momento que eu coloco uma parcialmente atendido ou não atendido, torna-se obrigatório que eu preencha o feedback. Ok? Então, só por exemplo, eu vou deixar parcialmente atendido. E aí, ao preencher o feedback, a menção da Alexandra fica como ok. Aqui a mesma opção de que eu posso listar os alunos que não estão em processo. E aí, os evadidos, ele não vai deixar preencher a menção. Ok? E nem para os anulados. Retornando aqui, tenho ainda a opção de indicar um resultado mais amplo para todos os indicadores. Por exemplo, eu quero aplicar atendido para todos os meus alunos.
E aí eu posso indicar esse atendido para todos os indicadores ou especificamente para um dos indicadores. Se eu colocar esse atendido somente para um dos indicadores, todos os alunos no quesito presta assistência vão ficar como atendido. O outro ainda está faltando lançamento. E aí eu posso ou marcar para todos também, ou posso marcar todos e aplicar a todos. Ok? Então vou aplicar a todos e vou colocar como atendido. Beleza, todo mundo com indicador atendido nesta avaliação. Vou salvar. Agora vou criar uma nova avaliação de recuperação. Eu vou colocar essa avaliação de recuperação lá para o dia 25. Marco ela como recuperação. Vou marcar aqui que é uma avaliação prática. Recuperação. E o aluno vai fazer uma recuperação em cima dos indicadores 1 e 2. E aí salvo essa recuperação. Aqui temos o indicador de que é uma recuperação na ordenação por data. Então, 23, 25, 27 e 30. Como é que funciona a recuperação? Quando eu trabalho a menção, diferente da avaliação normal, que a avaliação normal, por mais que eu não mostrei para vocês, mas ela exige que todos os alunos recebam uma menção, exatamente porque sendo uma avaliação comum, todos os alunos precisam ser avaliados. Já a avaliação por recuperação é a oportunidade de o aluno recuperar aqueles indicadores que ele não atendeu. Então, eu posso indicar apenas um dos alunos e aí vou pegar novamente a Alexandra e vou colocar que a Alexandra agora sim ela foi atendida. Então, somente a aluna Alexandra precisou de uma recuperação e agora sim, quando ela fez a segunda avaliação, ela entrou como atendida. Então, só para ficar mais real o nosso exemplo, eu vou lá e vou retornar aqui a Alexandra como não atendido e não atendido. Já coloquei feedback naquela nossa primeira avaliação. Então, eu tenho uma situação em que a Alexandra, dentro da primeira avaliação, ela não foi atendida, e aí ela fez uma recuperação e conseguiu atender os indicadores. Beleza. Então, eu tenho aqui as avaliações, eu ainda não preenchi essas duas últimas. Vou preencher essas últimas avaliações para as duas primeiras alunas, então para a Alexandra como atendido e para a Bruna também como atendido. Vou deixar os demais sem preenchimento. A avaliação da aula 25 também preencho como para a Alexandra e para a Bruna. Lembrando que essa última avaliação estou apontando os indicadores 5 e 6. Então as alunas Alexandra e Bruna já têm todos os indicadores apontados para todas as avaliações. E aqui agora eu vou trabalhar a nossa menção final, que é o resultado final dos alunos após as avaliações. Então, menção final. A menção final detalha o resultado dos alunos nas suas avaliações e pede que o docente faça a menção final de cada um dos indicadores e, baseado nos indicadores dessa menção final em cada um destes indicadores, eu consigo depois fazer a menção final do aluno dentro da UC. Então, se eu não tenho a menção final de cada indicador lançada, o sistema me critica no momento de lançar a menção final. Ele pede para retornar e fazer a menção nos indicadores faltantes. Ok? Então, aqui no caso da Bruna, eu preciso lançar qual foi a menção final de cada um dos indicadores. Temos lá nossos 6 indicadores dessa UC, que nós avaliamos na primeira avaliação do dia 23/7, em que o indicador 1 e o indicador 2 foram atendidos. Ok, beleza. E aqui eu já consigo, se só foi uma avaliação, para que apontasse esses indicadores, ele me mostra que somente foi utilizado uma vez, então nas outras avaliações que vieram depois não foram usados esses indicadores. E aqui eu indico qual é o resultado final deste aluno, deste indicador. Então ele pode ser atendido ou não atendido. Então eu vou lançar, o sistema já me sugeriu o atendido, porque tive atendido em todas as avaliações desse indicador. Aqui, para o indicador 3 e 4, me mostrou que ela foi avaliada na segunda avaliação do dia 27, ok? Essa avaliação, lembrando que é uma avaliação de recuperação e que a Bruna não teve necessidade de efetuar uma recuperação. Ela só fez as avaliações
comuns, as normais. Então aqui, indicador 3 e 4, ela teve a avaliação feita desses indicadores no dia 27, e o 5 e o 6 ela teve a sua avaliação no dia 30/7. Todos eles ficaram como atendidos. O sistema já me sugeriu como atendidos. Não há necessidade de feedback, porque o aluno ele foi atendido, então não é obrigatório o feedback. E aqui, já na situação da Alexandra, temos que ela realizou no dia 23/7 a avaliação com o indicador 1 e 2, onde ela não foi atendida, mas fizemos uma recuperação somente para ela, e que aí ela conseguiu recuperar e atender os indicadores 1 e 2. Então, eu vou considerar que ela está como atendida. Mesma coisa, dia 27, indicadores 3 e 4, e dia 30, 5 e 6. E aí, se eu coloco um dos indicadores como não atendido, novamente o sistema pede para que preenchamos um feedback. Então, teste 1, 2, 3. Aqui eu posso visualizar o feedback que foi lançado para esta avaliação. Como nessas avaliações não houve necessidade de feedback, não foram lançados. Mas aqui eu consigo ver o feedback daquela avaliação em específico em que ela não foi atendida. Se eu clicar aqui, tinha colocado um teste. Se eu deixar como não atendido, essa menção irá impactar na nossa menção final. Vou deixar então esse feedback da Alexandra como não atendido. Temos aqui as mesmas ferramentas de indicação de atendido ou não atendido para todos os indicadores ou somente um indicador específico. Podemos já expandir a visualização de todos os alunos de uma vez. Podemos também listar os alunos que não estão em processo, desmarcando este item. E aqui vou salvar, por enquanto, somente essas duas alunas com lançamentos das avaliações. Beleza, ok. E dentro do bloco de avaliações eu posso ainda imprimir o ciclo de avaliações. Seguindo o processo, temos a aba Observações, que é um bloco que agrupa as observações que foram feitas para os alunos nos registros de aulas. Então, aqui nós temos aquele nosso lançamento de bagunça dos alunos, que eu posso editar essa minha observação. Deixa eu sair, beleza? Ou eu posso fazer uma nova observação. Material de aula serve para que o docente disponibilize documentos de estudo para os alunos que poderão ser acessados pelo portal do aluno. Então, lista de exercícios 1, por exemplo, aqui. Lista exercícios 1. Listagem de exercícios. Então, eu coloquei aqui o meu documento PDF, que vai ser disponibilizado para os alunos no portal do aluno, e eu adiciono esse documento. Aqui eu posso baixar esse documento ou excluir. Vamos agora para a aba Menção Final. Aqui são relacionados todos os alunos que estão cursando esta UC. Então, tem aqui o lançamento de todos os alunos. E quando eu olho a Franciele, ela está com um alerta de que eu não consigo realizar a menção final dela. Por quê? A Franciele ela não teve lançamento da menção final para os indicadores. Então, o sistema já me informa aqui, para informar a menção final do C, é necessário que a menção do aluno para todos os indicadores seja informada. Então, se eu clicar aqui, ele vai me direcionar para as avaliações para que eu informe as menções. Para a Alexandra, já tenho aqui que o sistema ele me sugere que não foi desenvolvida a sua menção final, porque ela tem um dos indicadores apontados como não atendido. Todos os abaixo estão como atendidos, mas esse indicador presta assistência está como não atendido.
E nesse bloco superior eu tenho algumas informações sobre a aluna, em que tem a quantidade de presenças, foi 56%, aqui no caso da Alexandra, quantidade de faltas, 6% de faltas, qual é o status em que ela se encontra, em processo, e aqui, como já dissemos, que a sugestão é que ela fique como não desenvolvida com menção final. Aqui podemos visualizar as justificativas de faltas informadas, as observações e os feedbacks. Posso, então, indicar qual a menção final dessa aluna. E aqui, caso tenha sido marcado novamente uma menção final como não desenvolvida, eu sou obrigado a informar o feedback. Ok? Novamente, aqui tenho expandir tudo e listar alunos que não estão em processo. Aqui no nosso caso, não terminamos ainda de lançar todos os registros de aulas de todos os alunos, certo? Então, por exemplo, aqui temos no dia 2 e no dia 3 aulas ainda sem o lançamento. Então, na menção final, na Alexandra, eu não tenho um somatório total de 100% ainda, certo? Mas vou indicar como desenvolvida a Alexandra. E o sistema já muda aqui como desenvolvido. Não é possível salvar a menção final para o C, pois o aluno não tem frequência registrada até a data atual. Então, o sistema ele faz uma validação em que ele não consegue aplicar a menção final para os alunos, seja ele para a Alexandra ou para a Bruna, enquanto eu não preencher todos os registros de aula. Aqui eu faço uma parada para preencher os registros de aula e já retornamos para mostrar como é a finalização. Mas antes quero mostrar a vocês os indicadores de porcentagem de preenchimento do diário. Então, lá na primeira aba, dados do diário de classe, eu tenho os indicadores de andamento do diário, em que frequência preenchemos 19 dias, com 76% do diário, conteúdo também, menção por indicador somente 2 alunos, isso representa 15%, a menção final, não preenchemos nenhum aluno com menção final. Aqui, as menções por avaliação. A avaliação prática, que foi a primeira avaliação, preenchemos 100%, beleza, ficou o indicador verde. A de recuperação, somente um aluno verde, e aí faltam lançar as duas últimas avaliações para os demais alunos. Preenchemos 15% em cada um, que foram só as duas primeiras alunas. E aqui, agora, só para representar que mesmo preenchendo todo o registro de aula, sem preencher 100% de todos esses indicadores, eu não consigo concluir completamente o diário, ok? Então vamos lá, vou fazer aquela parada para preencher todos os registros de aula. Ok, temos agora 100% de lançamento de frequência e de conteúdo até a aula 25, que é a última aula. Vamos observar agora como está o nosso indicador do preenchimento dos dados do diário de classe. Agora esperamos encontrar 100% de frequência. Temos aqui 25 dias com 100% de frequência lançado e 100% de conteúdo lançado. Tivemos 2 alunos com menção por indicador, 0 alunos com menção final do C, e aí temos aqueles casos dos alunos que preenchemos a avaliação total para eles na primeira avaliação, a de recuperação foi preenchida, e nas duas últimas avaliações apenas 2 alunos tiveram preenchimento. Vamos então trabalhar a menção final para as nossas 2 alunas. Ok. A Alexandra e a Bruna. A Bruna, todos os indicadores foram atendidos, então o sistema traz a sugestão de menção final para essa aluna como desenvolvida. A presença dela foi de 93%, então acima do permitido pelo regimento, então ok também para desenvolvida.
Acesso aqui, menção final, eu posso lançar, ainda assim eu posso dizer que não desenvolvida, mesmo que com todos os indicadores como atendido, e o sistema tendo sugerido como desenvolvido, só que neste caso eu sou obrigado a colocar um feedback para justificar o motivo da menção não desenvolvida. Vou marcar aqui como desenvolvida e vou salvar a menção da Bruna. Ok, a Bruna fica salva com menção desenvolvida. E aí vou na Alexandra. Mesma situação, presença dela acima do permitido pelo regimento, faltas, isso abaixo do permitido exigido pelo regimento, mas ela teve uma dos indicadores como não atendido. E ele sugere que não seja desenvolvida essa menção final. Posso mesmo assim colocar como desenvolvida? Posso. Ok, então salvar. A partir desse momento, a Alexandra e a Bruna ficam como desenvolvidas, aprovadas nesta UC, e no diário de classe ainda temos todos esses outros alunos para indicar o desenvolvimento e a sua menção final. Na gestão do aluno, que vocês verão no vídeo mais à frente, vocês poderão verificar que, a partir dessa indicação de aprovado no diário pelo docente, o aluno ele fica também na gestão do aluno como aprovado. Ok? E para reverter esse processo, caso precisássemos indicar, por exemplo, que a Alexandra ela seria como não desenvolvida, que não estaria aprovada. Lá, dentro da gestão do aluno, precisaríamos indicar um erro de lançamento e aí sim o sistema volta a habilitar um novo lançamento de menção final para o aluno, ok? Bom, com isso nós encerramos a apresentação das funcionalidades principais do menu diário de classe. Ainda iremos demonstrar outras funcionalidades como a conclusão dos diários, além das etapas de aprovação e reabertura do diário. Também temos que mostrar diários de grupos e diários de visitas em aprendizagem. Mas por enquanto eu encerro esse vídeo por aqui. Eu agradeço o acompanhamento de vocês e até o próximo vídeo.